Compreendermos as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo de número 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Nós precisamos compreender as Escrituras, porque essa palavra é que nos dá vida. Nós vamos viver por essa palavra. E o autor da carta aos Hebreus já inicia mencionando Deus falar. Nós precisamos ouvir Deus falar. Deus está falando aos nossos pais de muitas maneiras, muitas vezes, de várias formas. E hoje nos fala através do seu Filho. Então hoje é momento de ouvirmos a voz de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus, ter fé, ter o propósito de obedecer. Então, seremos considerados justos. E é o justo que viverá da fé. Não existe separação. Não podemos pensar em uma coisa só. Nós somos salvos pela graça. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós precisamos da fé para obedecer, para praticar, sermos batizados com o Espírito Santo. Nós temos que praticar a justiça em todo o tempo. Vai praticar a justiça quem ouve a palavra de Deus. Não endurece o coração, recebe com fé, recebe o novo coração do Pai, recebe o novo Espírito. Temos agora o nosso Espírito e o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo. E então, vamos praticar essa palavra. Vamos andar em justiça. Nós oramos para que venha o reino de Deus e a sua justiça. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. E o justo é que viverá da fé. Então tem que obedecer, ouvir, não endurecer o coração, não ter um coração de pedra, duro para executar, mas temos que ter um coração de carne, coração sensível à voz do Espírito Santo que vem habitar em nossa vida. Escreve essa palavra em nosso coração e ela sobe à nossa memória, à nossa mente. O Espírito Santo toma conta, envolve todo o nosso ser e nos guia em toda a verdade, nos faz lembrar da palavra de Jesus e nos dá poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vamos pregar um evangelho que nós possamos a conhecer profundamente, porque o Espírito Santo nos revela, nos ensina, fala mesmo através de nós, toma todo o nosso ser, nos conduz, nos dirige, nos guia nossos passos, guia nossa boca, nossa língua, guia nossa mente, nossos pensamentos e nos dirige em toda a verdade, o Espírito Santo que habita em nós. Versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Pecaram, que ouviram a palavra de Deus e não foi acompanhada da fé. Paulo, mesmo aos Romanos, nos traz um profundo estudo, poderemos trazer aqui brevemente, mostrando que eles não entraram, uma geração inteira não entrou, só a geração seguinte entrou. Realmente, por quê? Porque ouviram a palavra e esse ouvir não foi acompanhado de fé, não foi para o coração, não tiveram o propósito de obedecer, desobedeceram, pecaram. Pecar é desobedecer a palavra de Deus. Lá no Éden, o pecado original, ouviram a ordem de Deus, ouviram a palavra de Deus e pecaram, fizeram o contrário, desobedeceram, deram ouvidos à serpente. Vão sempre ter alguém dizendo: mas o mundo faz assim, todos fazem assim, nós ficamos com medo. Vão dar sempre uma desculpa, mas na verdade esse é o pecado, porque temos que temer a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, ter o propósito de obedecer a Deus. Aqui no mundo, custe o que custar nessa terra, porque o nosso tesouro está no céu com Deus, então temos que obedecer a Deus. Esse povo ouviu, mas se rebelou, todos os que saíram.
do Egito. Toda aquela geração inicial com Moisés, que estavam ali ouvindo a palavra pelo anjo, por Moisés, transmitindo a palavra do anjo, o mandamento, o ensino, eles se rebelaram de várias formas, em muitas maneiras que nós vamos estar aqui estudando, em várias ocasiões. Então, cujos cadáveres caíram no deserto. É esse o alerta. Essa é a chamada. Lá no Egito já aconteceu isso. Na saída do Egito no deserto isso aconteceu. E agora? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Desobedientes à palavra. Então o justo é o obediente. O justo é o que obedece a Deus. É o que realmente pratica a palavra de Deus, a vontade de Deus. Esse é justo. Então, essa fé é acompanhada da prática, da justiça. O justo viverá da fé. Não pode separar. Apenas fé, sem prática, sem obras, sem justiça. Tem que haver obediência. Quem não entrará no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Os desobedientes, os injustos, os iníquos, os idólatras, os mentirosos, não entrarão no reino dos céus. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Por essas coisas veio a ira de Deus contra aquele povo que andava no deserto. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Está falando da primeira geração, toda uma geração junto com Moisés. Inclusive o próprio Moisés não entrou. Junto com aquela geração não entraram. Então, por causa da incredulidade. Deus fala, Deus diz, é dessa forma, andem por este caminho, eu vou abençoar, esse é o certo, é isso que me agrada. E a incredulidade impede que se obedeça a Deus. A desobediência vem da incredulidade da palavra. Porque o que fixa a ordem da casa, a lei, a norma é a palavra. O que vai te levar a viver de acordo com a vontade de Deus é a palavra. Que você ouve e crê, e obedece, ouve com fé. Realmente Deus é fiel para cumprir. Deus é justo, Ele vai cumprir o que Ele falou. Deus não mente, Ele não está enganando. Ele está falando a verdade, é isso mesmo. Você tem que crer nessa palavra, vou obedecer, vou viver dessa forma. É aí que vem o Espírito Santo. É dentro dessa fé, dentro dessa justiça, dentro dessa sinceridade de coração. Coração sincero, coração quebrantado, coração contrito. É este coração que Deus quer habitar. É neste coração que o Espírito Santo vem habitar. Coração que treme diante da sua palavra e está pulsando para obedecer a palavra. A favor de Deus, para a glória de Deus, para obedecer a Deus, para viver para Deus. Põe já Deus como Senhor da sua vida, reinando no seu coração. Eu quero obedecer, eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero aprender, eu quero fazer o que Deus está mandando. Muito bem, meu servo, vou te ajudar. Ele então te batiza com o Espírito Santo e te dá poder, te dá essa força para mover nessa direção de Deus, da palavra, da obediência, da fé. Essa fé que move a obra de Deus na sua vida. Aquele que ouve e crê, ouvindo, crê, obedece, tem o propósito. É esse que já nessa força, Deus diz a Gideão, vai nessa tua força, eu vou contigo, vou te ajudar, eu tenho me agradado de ti, como Deus falou comigo, tomou a minha vida, porque eu te escolhi, porque eu tenho me agradado de ti, e por isso Deus me conduz, Deus está comigo, Deus está agindo, Deus está falando, porque houve fé, amor profundo, amor total a Deus sobre todas as coisas. Quando decidimos por esse amor total a Deus, por essa entrega total, absoluta a Deus, para viver para Deus, para glorificar a Deus, Deus se agrada. E quando Deus se agrada, Deus nos abençoa. Vem o Espírito Santo, toma posse, vem morar conosco, vem estar caminhando conosco. Nós vamos nessa força do Senhor para a glória de Deus. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E isso não é uma poesia, isso não é uma filosofia, isso é uma realidade concreta. Ele vem realmente em pessoa, habita em nós, mora conosco e nos guia, nos orienta, nos ensina, fala
através de nós nesse seu ministério. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito de Deus, pois todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus, o Messias. Amém.